Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e apenas o verso de número 4, que nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Ei, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Pode se assentar. Estamos diante da carta da alegria. E eu quero expressar a minha satisfação, a minha alegria em poder compartilhar com vocês desta mensagem. Mensagem esta que todos os dias que a leio, todas as vezes que medito nela, Deus de uma forma especial e diferente fala comigo. Mensagem esta que acredito eu que todos vocês, ou quem sabe quase todos, já tiveram o privilégio de lê-la, meditá-la, ouvir a respeito. Falar de alegria é bom demais. Quando nós aprendemos a respeito de alegria, por exemplo, segundo a filosofia, a alegria ou a felicidade é a expressão do próprio ser, ou o ponto máximo da alma. Os filósofos ensinavam assim. Quando nós falamos de alegria, nós falamos de coisas boas, bons acontecimentos, conquistas, sonhos realizados. Vou falar alguns exemplos aqui, gostaria que você entendesse comigo. Imaginamos a alegria de um ganhador da Mega Sena. Confere o seu bilhete premiado e de repente ele descobre que é o mais novo milionário do Brasil. Que alegria, que prazer. Imaginem a satisfação disso. Uma pessoa que agora, a partir deste momento, ele poderá realizar todos os seus sonhos, conquistas, sonhos, projetos que até então, por falta de finanças, não conseguiram realizar. Acredito eu que vem à tona a viagem que vai poder fazer, país que vai poder conhecer, alguém que vai poder ajudar, aquele carro importado que vai comprar, a casa na praia, aquele apartamento lindo, uma alegria imensa. Acredito eu, a alegria, este prazer, esta satisfação. Não se escandalizem, apenas prestem atenção. No decorrer da mensagem vocês vão entender. Imaginem a alegria de pessoas em um estádio de futebol, vamos assim dizer, Maracanã lotado, final de campeonato. Nessas arquibancadas, uma torcida apaixonada, com vontade de soltar o grito de gol, de é campeão. De repente o gol acontece, e essa torcida grita, pula. A alegria, ela faz com que as pessoas se abracem. Aquela pessoa que está ao lado daquele torcedor apaixonado, ele não quer nem saber quem é. Às vezes está suado, mal cheiroso, ele abraça, eles pulam, expressando uma alegria, um prazer, uma satisfação de um acontecimento. Por que não dizer de um nascimento de um filho, primeiro filho de um casal apaixonado? É um prazer, uma alegria. Quando acontece este nascimento, o pai pega nos braços aquela pecinha tão abençoada, pequenininha, toda molinha, olhando para ele, né? Hoje os filhos, as criancinhas, elas já nascem com os olhos arregalados, procurando descobrir a que mundo veio.
É maravilhoso isso. A expressão de um pai, a expressão de uma mãe, de alegria, de prazer, a expressão da família, de se expressar, de contar para todo mundo, colocar na internet, nasceu o nosso filho, nasceu o fulaninho, é um prazer, uma alegria. Existe um prazer, uma satisfação muito grande nisso. O que eu falei aqui são acontecimentos a respeito desta expressão que Paulo diz, alegria. Quando nós pensamos em alegria, nós pensamos nisso, bons acontecimentos. Quando nós pensamos em alegria, nós pensamos nisso, boas coisas, dádivas, presentes, conquistas, aplausos. Quando nós olhamos para a expressão alegria, nós pensamos assim, nós só se alegramos quando acontece um bom acontecimento. Mas aprendemos isso até nós conhecermos um homem chamado Paulo. Porque quando nós conhecemos o apóstolo Paulo, Paulo nos ensina uma questão de alegria totalmente diferente de bons acontecimentos. Porque quando nós conhecemos o apóstolo Paulo, nós vemos um homem em momento de tristeza se alegrando. Nós vemos um homem em momento de más circunstâncias, dizendo para um povo, se alegrem no Senhor. Quando nós conhecemos o apóstolo Paulo, nós aprendemos uma concepção totalmente diferente a respeito desta palavrinha tão especial chamado alegria. Quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 9. O apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. Missionário Paulo, empolgadíssimo nisso. Está viajando novamente para agregar almas para o reino de Deus. Se apaixonou por Jesus a caminho de Damasco, quando teve um encontro em especial com ele. A partir de então, este missionário abraça a causa do mestre tão apaixonado e sai pelas vizinhanças, pelos lugares, pelos valados, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, dizendo para as pessoas que Jesus é o Senhor e que Ele tem poder de mudar e transformar a vida das pessoas. Paulo, na sua segunda viagem missionária, Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16, verso número 9, Paulo, o doutor Lucas, escritor de Atos, nos fala que Paulo está nesta viagem indo em uma direção, quando de repente ele tem uma visão. Não foi um sonho, viu? É uma visão. E nesta visão lhe apresentava um varão da Macedônia que lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. A palavra de Deus nos diz que Paulo, entendendo que isto era a direção que Deus estava tomando nesta viagem, para ele irem nas regiões da Macedônia e anunciar o evangelho ali, porque acreditava Paulo que era esse o propósito de Deus para ele. Paulo toma a direção da Macedônia. A primeira cidade que Paulo chega naquelas regiões da Macedônia, uma colônia romana chamada Filipo. Nessa região, Paulo chega para pregoar o evangelho de Jesus, mas a Bíblia nos diz que Paulo, todas as vezes, quando saía para orar, ele passava a cidade. Ele não orava dentro da cidade, ele ficava à beira do rio para ali orar e falar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que algumas mulheres seguiam Paulo, com ele estava Silas, Timóteo também. Alguns irmãos seguiam Paulo e ali oravam junto e aprendiam junto a respeito de Jesus Cristo. Até que um dia uma mulher foi impactada pelas palavras que o apóstolo Paulo apregoava. Uma mulher chamada Lídia, a primeira conversão de Filipe. A primeira convertida daquela região, e a Bíblia diz que ela constrange Paulo a partir daquele momento, começar a pregar, começar a orar dentro da sua casa. Paulo, eu acredito que naquele dia disse, olha, não, vamos continuar aqui. Acredito eu que Paulo diz, ainda não é o momento de nós adentrarmos na cidade, vamos continuar aqui. Mas a Bíblia diz que Paulo foi constrangido por Lídia a partir do momento, orar na sua casa e ali fazer um ponto de culto para pregoar o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz também que Paulo, quando começou a fazer isso, desde quando ele entrou na cidade, uma mulher, todas as vezes que olhava para ele, uma jovem, uma escrava, visto que aquela cidade era comandada por algumas pessoas,
Aquele homem, todas as vezes que Paulo entrava, Silas entrava na cidade, aquela mulher olhava para eles, visto que ela estava rodeada de pessoas, ela gritava nas praças, gritava onde Paulo estava, dizendo: ei, olha esses homens aí, que estão nos anunciando, que estão anunciando este evangelho de salvação. Estes são verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo. Paulo, por muitas vezes isso aconteceu, mas um dia Paulo ficou irado com ela. Sim, Paulo se aborreceu. A Bíblia diz que Paulo ficou constrangido novamente, porque quando ele entra na cidade, não sei se pela terceira, quarta, quinta ou sexta vez, ele entra e de repente aquela mulher corre, grita: ei gente, olha aqui, esses homens que estão nos anunciando o evangelho da salvação, são verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo. Naquele dia, Paulo ficou irado, olhou para ela e disse: espírito de adivinhação, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te ordeno, sai dela. A partir daquele momento, a Bíblia nos diz que aquele espírito daquela moça que adivinhava todas as coisas, ela fazia sessões de adivinhações na cidade, e por estas sessões ela agregava muito dinheiro aos seus senhores. Naquele dia, aquele espírito se retira dela, vai embora, e aí, novamente, uma nova sessão, quando de repente aquela moça não adivinha mais, não tem mais aquele espírito de adivinhação, e alguém, os seus senhores, os magistrais da cidade, começam a se perguntar: o que é que está acontecendo? Por que não adivinha mais? Ela perdeu o dom? O que é que aconteceu? Nossas finanças vão cair? Por que será que não temos mais sucesso nisso? Alguém vem correndo e diz assim: é o seguinte, na cidade temos companhia, na cidade tem alguns homens aí, um deles é judeu, chamado Paulo, e eles estão entrando na cidade, e um dia desse aí ela falou, adivinhou algo deles, e um deles olhou para ela e disse para que o espírito de adivinhação saísse dela, e a partir daquele dia, esta jovem não é mais a mesma. O que acontece? Aqueles homens, onde é que eles estão? Estão em tal lugar, vamos lá, pegaram eles, colocaram eles em praça pública. A Bíblia diz que despiram Paulo e Silas, lhes bufetearam, lhe envergonharam em praça pública, o açoitaram e colocaram em uma prisão. Pensando eles assim: a partir de agora, esses homens não mais perturbam a nossa cidade. Foi anunciado naquele dia em praça pública de Filipe, que aqueles perturbadores, Paulo e Silas, tiveram o título em Filipe, a princípio, de perturbadores da cidade, porque a partir de agora os perturbadores da cidade de Filipe estavam presos dentro de uma prisão, e a partir de agora o curso, a modalidade e o modo de vida daquele povo continuaria normal, porque não mais Paulo e Silas estavam no meio deles. Mas não pensavam aquelas pessoas que eles não estavam mexendo simplesmente com o homem Paulo, ou com o apóstolo Paulo, ou com o missionário Paulo e Silas, Timóteo, alguns que estavam com eles, mas eles estavam tocando na menina dos olhos de Deus, e Deus não permite ninguém tocar naquela que ele chama para a sua boa obra. E quando Deus tem plano na vida de alguém, ele faz um reboliço na terra para fazer acontecer não os teus sonhos, mas os sonhos dele para a tua vida. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Agora acabou a perturbação na cidade de Filipe. Paulo e Silas estão presos em uma prisão. A partir de agora, não há mais adoração, não há mais louvor na casa de Lídia, não há mais pregação do Evangelho de Jesus. A partir de agora, todos pensam: acabou. Daqui uns dias, nós expulsamos eles da cidade e acabou a história. A Bíblia nos diz que perto da meia-noite, você conhece muito bem a história, Paulo e Silas presos, aprisionados, meia-noite, escuridão total. Acredito eu que doía as costas de Paulo. Acredito eu que Silas estava bastante machucado. Não só a sua carne,
mas também o seu orgulho pelo fato de ser envergonhado em praça pública. Ah, se fosse eu e você, quem sabe? Poderíamos estar reclamando da situação. Poderíamos, quem sabe, dizer por que é que Deus fez isso por nós. Por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que é que Deus permitiu que nós viéssemos cair nessa armadilha, nessa cilada, nessa situação? Nós viemos aqui para pregar. Nós somos pregadores, nós somos missionários, nós somos pastores, nós somos servos do Deus Altíssimo, dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, tocamos na orquestra. Não é admitido isso, não podemos permitir isso acontecer conosco, Paulo, Silas, isso não pode. Quem sabe se fosse eu e você, reclamaríamos a noite inteira, choraríamos, gritaríamos, batíamos na cela e dizíamos: solte, eu não sou nenhum criminoso, eu não estou aqui para perturbar ninguém, eu não estou aqui para maltratar ninguém, não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Quem sabe nós poderíamos fazer assim, porque assim que nós muitas das vezes fazemos, em circunstâncias que acontecem, não chega nem aos pés das circunstâncias que Paulo e Silas estão passando. Não, são circunstâncias tão pequenininhas que nós às vezes reclamamos, que nós muitas vezes dizemos não admitimos isso, que nós dizemos não aceito, que nós às vezes dizemos eu sou servo, eu sou pregador, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu faço isso na obra de Deus, eu ensino aqui, eu ensino ali, a minha família é um exemplo, não aceito essas coisas. E nós poderíamos reclamar, mas aí nós aprendemos com Paulo e Silas. Também não tinham razão nenhuma de estar onde estavam, poderiam sim reclamar da situação, mas Paulo olha para o Silas olha para o Paulo e diz: Paulo, vamos cantar, Paulo, vamos cantar, vamos Silas, vamos louvar, vamos sim. E qual é a canção que nós cantamos? A Bíblia não diz, mas eu acredito que naquela meia-noite, noite escuríssima, frio, ali naquela prisão úmida que estavam, eles começam a cantar assim: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Quem sabe Paulo poderia dizer, poderia reclamar da situação, poderia esperar um outro dia, como estava doendo, difícil, mas não importa. Quando todo mundo pensava: agora está perdido Paulo, agora está preso, não há mais perturbação, não canta mais, não prega mais, não ensina mais, de repente Paulo lança lá do íntimo da sua alma, porque ele tem alegria no coração mesmo estando preso, ele diz: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Vamos lá? Grandioso és tu. Então grandioso és tu. Grandioso és tu. É mais conde canta la massidega. Porque nós aprendemos isso, queridos, porque nós olhamos para uma situação como essa. Aqui não tem bons acontecimentos. Aqui não tem coisa que possa dizer assim: eu me alegrei porque eu conquistei, eu me alegrei porque realizei o meu sonho, eu me alegrei porque algo novo aconteceu na minha vida. Não, é uma má circunstância. Mas para Paulo e Silas, eles não estão nem aí. O que importa a eles é que a vontade de Deus está sendo feita. O que importa para ele é que o único que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração é o Senhor. E por essa razão eles cantam: então minha alma canta, oh aleluia, grandioso és tu, Senhor. Que você possa cantar neste momento,
que você possa adorar ao Senhor. Está difícil, está doído, está machucado, está amargurado, a circunstância não é boa, mas o Senhor te convida, adora o meu nome, a minha vontade está sendo feita, o meu propósito é esse, e eu vou te revelar muito em breve o que vai acontecer amanhã na tua vida, assim diz o Senhor. É uma má circunstância, mas Paulo e Silas não só cantam, Paulo e Silas não só adoram. O que acontece muitas das vezes em nossas circunstâncias é que em nossas más circunstâncias está faltando adoração. Nós adoramos só quando está bem. Nós glorificamos só quando está tudo tranquilo. Nós nos alegramos só quando as coisas estão indo de bom a melhor. Nós só cantamos quando nós temos sucesso. Nós só adoramos quando nós alcançamos o objetivo. Nós só levantamos a nossa voz para adorar ao Senhor, para agradecer a Deus, quando nós conseguimos, e isso está em nossas mãos. Mas bem-aventurado é aquele que adora ao Senhor, que arranca forças de dentro de si para adorar ao Senhor, mesmo nas más circunstâncias. E eu quero dizer, convidar você nesta noite, a circunstância está difícil, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Deus tem algo novo na tua vida, Deus tem algo novo. Escuta aqui uma coisa, eu passei por isso. Chegou um determinado dia em que eu dirigi o carro, difícil, momentos complicados, desempregado já há algum tempo, triste. Uma pessoa acabou de chegar na minha casa e disse assim: o que aconteceu? Como você está orando? Eu disse: como eu estou orando? Estou falando para Deus, eu converso com Deus, dizendo por que é que Ele permitiu isso? Por que é que Ele está fazendo isso? Ele falou: você está fazendo errado. Começa a orar a Deus diferente, Cristian. Começa a pedir a Deus e dizer para Ele: Deus, qual é o teu propósito em relação a isso? Qual é o teu propósito diante desse problema? Qual é o teu propósito, Senhor, diante dessa situação? Aprendi com Ele. Mas um dia dirigindo o carro, triste, e aquilo veio tudo, as situações, os problemas, e eu comecei a bater no volante do carro e dizer assim: eu não aceito isso. Eu prego a tua palavra, eu profetizo bênção para as pessoas, tu tem me usado por aí, eu não aceito isso, eu não admito isso. Batia no volante do carro, quando de repente a glória de Deus desceu do lado. Eu dirigi o carro, quase me perdi. Aquele carro encheu de uma nuvem de poder tão grande, irmão, que eu me arrepiei tudo, como estou arrepiado aqui agora. E uma voz falou para mim assim: quem é você para dizer para mim que não aceita o meu propósito na tua vida? Quem é você para dizer para mim que não aceita o que está acontecendo? A partir de agora, digo eu para você: aceite tudo, porque tudo isso é propósito meu para fazer uma grande obra na tua vida. Aprenda, Deus tem propósito em tudo. Não é por acaso, não é por acaso, não é por acaso. As coisas aconteceram, Deus agiu de uma forma especial. E hoje eu estou aqui dizendo para vocês que tudo que Deus faz, Ele tem um propósito especial. Sabe para quê? Para amar você mais. E para você amar e conhecer Ele melhor. Mas Paulo e Silas apenas não cantavam, eles também oravam. A Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam e oravam.
Qual será a oração de Paulo? Quem sabe igual àquela minha? Senhor, não aceito isso. Oh Jesus, por que isso? Senhor, nós viemos aqui pregar o teu amor. Oh Senhor, tudo isso que eu fiz aí, eu acredito que é a tua vontade. Senhor, por que é que tu veio fazer aqui? Por que é que tu permitiu isso? A oração de Paulo moveu o céu. E eu acredito que a oração de Paulo, quando Paulo estava naquela situação, ele lembrou que um dia o mestre ensinou os discípulos a orar. E a oração que que Jesus ensinou, é uma oração, queridos, que eu vou dizer uma coisa para vocês, ela tem sido escassa em nossos dias. A oração que Jesus um dia ensinou, os discípulos estavam preocupados, falaram para ele, ó Senhor, vendo ele as orações, todos os momentos de oração dele, chamaram ele e disse, Senhor, nos ensina a orar. Eu acredito que essa oração que tocou o céu, e houve aquele terremoto naquela prisão, e Paulo e Silas, e todo mundo foi liberto naquele dia. Ela não foi uma oração comum. Ela não foi uma oração simples. Não. Porque ela tocou o céu. Ela moveu a estrutura celestial. A ponto de Deus permitir que todas as alicerces daquela prisão se abrissem e aqueles presos fossem soltos. Eu acredito que Paulo lembrou. O mestre um dia ensinou os discípulos. E como é que ele ensinou? Jesus chama os discípulos e diz, vocês querem aprender a orar? Queremos, Senhor, então vem cá. Todas as vezes que vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ô pastor, o que é isso? Sim, essa é a realidade. Essa oração ela foi escassa, está sendo escassa em nossos dias. Por quê? Porque nós temos orado. Tem muita gente orando demais. Bastante, tem orado muito. Mas não tem obtido resposta em relação às suas orações. Porque as nossas orações têm sido assim. Orações de reclamações. Eu vejo aqui na oração de Paulo uma oração de adoração. Uma oração de humilhação. Paulo, quando ele começa a orar, eu acredito que ele aprendeu com Jesus, e ele ora assim, Pai nosso que estás nos céus. A oração de Paulo não é horizontal. A oração de Paulo ela é vertical, ela toca o céu. E as nossas orações muitas vezes têm sido horizontal. Nós temos orado por aqui. As nossas orações não chegam nem ao teto deste templo. Não consegue. Por quê? Porque a nossa oração está ligada com o Senhor. Nós estamos ligados com os problemas. Nós estamos ligados com as circunstâncias. Nós estamos ligados com as situações que nós estamos vivendo dia a dia. E é necessário, para esta oração ser respondida, você desligar aqui e ligar no céu e dizer, Pai nosso que está no céu. Essa oração tem que subir. A partir de hoje ela sobe. Sobe, vai tocar o céu, vai mover a estrutura do teu problema, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Pai nosso que está dos céus, vertical, totalmente para o céu, totalmente para o Pai. E a dor, não importa a dor. E o orgulho, não importa o orgulho. E a prisão, não importa a prisão. Pai nosso que está no céu. O que mais? Ele diz, santificado seja o teu nome. Paulo se humilha. Paulo diz, Senhor, seja venerado. Só o Senhor pode ser adorado. Só o Senhor pode ser glorificado. Só o Senhor é bom. Só o Senhor é maravilhoso. Pai, santificado seja o teu nome. O teu nome é maravilhoso. O teu nome é conselheiro. O teu nome é Pai da eternidade. O teu nome é príncipe da paz. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
A oração de Paulo. Ele continua. Olha só. Ele continua dizendo assim: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Que é isso, pastor? Não. Como que está o governo da tua vida? Hein? Como está o governo da tua casa? Como está o governo das coisas? É você mesmo que tem tomado a rédea. Por isso que está assim. É o esposo que está pegando, está com as mãos na rédea. É a esposa. É o filho que está tomando conta de tudo. É o fulano ou a fulana. É por isso que está acima. Porque quando nós vemos essa oração, nós vemos Deus, Jesus falando todas as vezes que vocês forem orar, orem assim: Senhor, venha a nós o teu reino. O que Jesus ensinava? Dizia assim, é o seguinte: toda vez que vocês forem orar, vocês orem assim: Senhor, o teu governo esteja na minha vida. A tua direção não seja a minha direção. Senhor, o teu governo, a totalidade das coisas, a tomada da direção esteja na tua mão, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Senhor na minha vida. Venha a nós o teu reino. Nunca foi tão necessário nós orarmos assim: Senhor, venha a nós o teu reino. Tome a direção da minha vida, tome a direção da minha família, tome a direção da minha casa, tome a direção dos meus negócios, tome a direção dos meus sonhos, tome a direção dos meus projetos. Deus, seja o teu governo na minha vida. A oração não termina. Não. Porque o céu foi tocado, não é? Mas eu acredito que o ponto máximo que tocou o céu foi quando Paulo disse assim: Senhor, olhou para as feridas, preso, mãos, pés, olhou para o Silas. Eu trouxe o Silas comigo. E ele diz assim: Senhor, seja feita tua vontade, assim aqui na terra, como ali no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. De repente Deus fala: não, peraí. Vamos lá. Paulo está clamando. Eles adoraram, agora estão dizendo que é para fazer a minha vontade. E eu tenho a minha vontade. Qual é? Desce lá, abala tudo, tira eles, liberta o meu servo, porque a minha obra vai ser concretizada na cidade de Filipe. Aleluia, é má circunstância, mas Paulo tinha alegria para dizer: Senhor, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita não a minha, mas a tua vontade. Foi assim que Paulo conheceu os filipenses. Foi assim que Paulo conheceu esses crentes. Foi liberto. Depois disso, o carcereiro aceita Jesus também. Porque olha, todos os presos lá fora, soltos, com medo de ser sacrificado também. Ele diz: e agora o que será de mim? E Paulo clama lá de fora: ei, não se preocupe, estamos todos aqui. Ele vai correndo, se joga aos pés de Paulo e diz assim: o que eu faço agora? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Paulo conheceu assim esses crentes. O tempo passou. A igreja de Filipe foi uma das maiores que Paulo agregou para o reino de Deus. Uma das principais, pelo fato também desta igreja ter um amor tão grande pelo apóstolo, visto que não foi só uma vez, mas foi por várias vezes que a igreja de Filipe sustentou o apóstolo Paulo no ministério. Por muitas vezes, eles mandavam os seus mensageiros para Paulo,
levando mantimentos, ofertas, para Paulo continuar a sua obra, o seu ministério. O tempo passou, Paulo novamente está preso. Mais uma vez em um cárcere romano. E a igreja de Filipe, conhecendo, sabendo da situação que Paulo estava, resolve mandar um cooperador, um membro da igreja de Filipe, um filipense chamado Epafrodito. De repente, Paulo recebe a visita de Epafrodito. Eu acredito que Epafrodito leva para Paulo mantimentos, ofertas, mas tudo isso não comove Paulo, mas a notícia que Paulo queria saber da igreja. Quando Epafrodito chega naquele cárcere romano, acredito eu que Epafrodito diz: ó, missionário, está aqui a oferta que a igreja manda, está aqui alguns mantimentos, alguns remédios, se o senhor precisar, está tudo aqui. Paulo não liga para isso. Paulo olha para Epafrodito e diz assim: como é que está a igreja? Como que estão os crentes lá? Eles continuam amando a Jesus Cristo como eu ensinei. Eles continuam apaixonados por esta obra. Epafrodito conta tudo para ele, mas aconteceu um inusitado. A Bíblia nos diz que Epafrodito adoeceu na prisão, ficou doente. E Paulo, temendo que este homem viesse morrer nessa prisão, Paulo resolve enviá-lo de volta. Mas não de mãos vazias. Antes dele sair, Paulo já tinha pronto e coloca nas mãos dele essa carta. E diz para ele: leva para o povo de Filipe as minhas palavras. Aqui está a minha vontade para com eles. Aqui está o sonho de Deus na minha vida para com a vida dos filipenses. Chega lá, Epafrodito, leia para eles, pregue para eles, ensine eles tudo que eu escrevi aqui. Não deixe nenhum deles ficar sem saber das minhas palavras. Epafrodito sai dali, volta. E quando ele chega, acredito eu, a igreja era tão apaixonada pelo apóstolo, que quando Epafrodito aponta na porta, na ponta da cidade, alguém sai correndo e diz assim: daí, missionário, e daí, cooperador? Epafrodito: como que está, missionário? Como que está Paulo? Eu soube que ele está preso. Ele diz: deve estar arrasado, né? Quando é que vai ser a condenação dele? Diz para mim. Agora já falaram quando é que ele vai ser decapitado? O que vai acontecer? Conta para nós. Epafrodito diz: calma, gente, é o seguinte, vamos marcar domingo à noite, ok? Domingo à noite eu vou estar escrevendo, falando para vocês algo que Paulo mandou. E nas minhas mãos aqui tem uma carta do apóstolo para todos vocês. E eu quero que vocês não percam o culto de domingo. Não percam o culto. Porque eu vou falar, vou ler tudo para vocês. Vou chamar o pastor da época, que era o pastor Timóteo. Vou chamar Timóteo, nós vamos ler e eu vou falar tudo para vocês. Mas como é que está? Ele está doente. Ele está triste. Imagina a tristeza do apóstolo, preso de novo, angustiado naquela prisão. De repente, no domingo, todo mundo, naquele dia faltou lugar. Sim, faltou lugar para reunir o povo. Todo mundo estava curioso para ouvir a respeito do apóstolo. O que Paulo tinha para nós? Acredito eu que alguém entra na igreja pensando assim: não, gente, é o seguinte, Paulo está preso, sabia? Paulo está preso, tadinho do Paulo, não é o nosso missionário, ele disse que tem muita vontade de voltar aqui, mas ele não pode porque está lá preso, e no cárcere romano ainda, o pior de tudo, né? E olha, eu ouvi falar que ele está doente, está para morrer já. Mas quando eles abrem a carta, Epafrodito, quem sabe, começa a ler para todo mundo e revelar para a igreja. Alguns começam a olhar uns para os outros. Quem sabe alguém olha, cutuca assim e diz assim: o seguinte, não parece ser Paulo não. Mas por que não? Não, Paulo está preso. Paulo está doente.
Paulo está escrevendo e falando de alegria. Paulo está escrevendo uma carta de alegria. Ele está dizendo para nós se regozijar. Ele está dizendo para nós se alegrar. Ele está dizendo para nós realmente fazer festa. Não, para aí, não é Paulo, não pode. Quando chega no capítulo 4, verso de número 4, por 17 vezes nesta carta, nessa pequena carta, por 17 vezes Paulo expressa a palavra alegria. Por essa razão que todos ficam pasmados pensando, não é Paulo. Paulo não pode estar falando essas coisas. Um homem que está preso, um homem que está machucado, um homem que está a ponto de ser condenado, está dizendo a respeito de alegria. Para com isso, isso não existe. Na concepção humana. Mas quando chega no capítulo 4, verso de número 4, impacta todo mundo, porque até então eles estavam meio assim. Quando Paulo fala de novo a respeito da alegria. Só que Paulo, ele diz aqui o porquê que ele é alegre. Paulo expressa nesta pequena frase o porquê, pela qual razão ele tem alegria. Porque Paulo diz aqui para eles, gente, é o seguinte, olha o que o missionário Paulo nos diz aqui, no capítulo 4, verso de número 4, para nós filipenses. Epafrodito diz assim, ele diz para nós assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra, ele manda repetir, ele diz, outra vez eu digo para vocês, se alegrem. E aí eu te faço 3 perguntas para encerrar. Eu acredito que você entendeu. Eu acredito que foi bem colocado ao teu coração aquilo que Deus falou ao teu coração nesta noite. Aí eu te pergunto, por que a tristeza? Por que angústia na tua alma? Por que é que você anda tão arrasado? Por que é que tem dia que você não tem vontade nem de trabalhar? Por que é que está com vontade de desistir de tudo? Por que é que está com vontade de ir embora daqui? Ei, por que a angústia na tua alma? Por que você anda tão para baixo? Ei! Porque é que a situação está difícil mesmo, está complicada. Mas me diga uma coisa, tu não é crente, não? Tu não aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador? Você não leu e não vê nesta palavra que um dia um homem, também em mais circunstância, disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora me diz, por quê? Porque a falta de expressão de alegria. Que tipo de Deus você serve? Porque não é igual ao meu. Porque o meu é aquele Deus que pode todas as coisas. Eu chego diante dele e digo, Senhor, está aí o problema. Me ajuda a resolver e ele resolve. Por quê? Alegrai-vos, Paulo está dizendo aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe por que a tristeza? Sabe por que essa angústia? Sabe por que essa vontade de sumir? Porque a tua alegria não é pautada no Senhor. A tua alegria não foi ainda conhecida no Senhor. A tua alegria ainda não foi edificada no Senhor. Anás. A nossa alegria, a partir do momento que ela é pautada, conhecida no Senhor, irmão, não tem para ninguém. Pode estar caindo, 10 mil de um lado, 1000 do outro, mas tu não será atingido. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor.
Nós estamos nos alegrando, muitas das vezes nós nos alegramos na mensagem do pastor. Nós nos alegramos no conselho da irmã. Nós nos alegramos no conselho do missionário. Nós nos alegramos na palavra do maestro. Nós nos alegramos no toque do teclado. Nós nos alegramos na música da orquestra. Nós ficamos alegres, que bonito! Mas aí, gente, nós saímos daqui e vamos embora para nossa casa. Lá não tem orquestra para tocar para nós. Lá não tem pastor para dizer assim, ó meu filho, é assim que você tem que ir. Lá não tem maestro para dizer, ó meu filho, é esse caminho. Lá não tem missionária para dizer assim, ó meu filho, vai por aqui. Aí nós, nos entristecemos. Ei, alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê? Porque quando você vai para casa, Ele vai junto com você. E a alegria é constante. Quando Paulo está dizendo aqui, alegrai-vos, ele repete, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ele está dizendo, é constante essa alegria. Ela não pode ser simplesmente no momento do culto. No toque. Não. Essa alegria é constante a todo dia. Eu vou sair daqui, eu vou para casa, e a alegria do Senhor está na minha vida. Segunda-feira pela manhã, alegrai-vos no Senhor. Terça-feira pela manhã, alegrai-vos no Senhor. Quarta-feira difícil, alegrai-vos no Senhor. Quinta-feira da vitória, alegrai-vos no Senhor. Sexta-feira complicada, alegrai-vos no Senhor. Sábado do problema, alegrai-vos no Senhor. Domingo eu chego aqui cheio. Eu chego aqui cheio. Não precisa de uma melhor mensagem. Não precisa de um toque da banda. Não precisa de um bom cantor. Não precisa. Por quê? Porque eu estou alegre no Senhor. No Senhor, no Senhor e no Senhor. Se coloca de pé. Se apegue nisso. Alegrai-vos no Senhor. Como que eu faço, pastor? Porque às vezes nós falamos. Só um pouquinho, Jota. Às vezes nós falamos e pregamos, né? E nós não passamos a receita. Ou às vezes as pessoas não pegam a receita no ar. Qual é a receita, pastor? Para me alegrar no Senhor. A receita que nós aprendemos com Paulo é que perto da meia-noite ele louvava. Perto da meia-noite ele orava. Use essa oração, viu? Abra lá. Leia. Aprenda a orar de verdade. Porque primeiro você ora, adora o Senhor na tua oração, se humilha diante de Deus na tua oração, para depois começar a pedir alguma coisa. E nós às vezes pedimos antes, né? Nós queremos, o Senhor, dar o pão logo que eu estou com fome. Ô Senhor, eu preciso disso. Ô Senhor, olha o meu emprego como está. Ô Senhor, a situação como está. Ô Senhor, ô Senhor, ô Senhor. Primeiramente, adore ao Senhor na sua oração. Diga para Ele, Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, sim. Ó Senhor, Tu és adorado, Tu és glorificado na minha vida. Ó Senhor, maravilhoso é o Senhor. Ó Senhor, governa a minha vida, toma a direção de tudo aí, Deus. Ó Senhor, toma a direção aí das coisas, dos meus negócios. Senhor, está nas Tuas mãos. Ó Pai, seja feita a Tua vontade, Senhor, a minha não. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Aí depois disso, irmão, que você adora, aí o Espírito Santo de Deus te enche. E aí o Espírito Santo diz assim, vai lá meu filho, começa a pedir que vai ser respondida a tua oração. Começa a pedir, o que é que você quer? O que é que quer? Ah, Pai, dá o pão de cada dia, vai. Abre a porta. Consola o meu coração. Alegrai-vos do Senhor. Ei,
Esse é o segredo desta alegria. Adore ao Senhor, pelo amor de Deus. Pare de reclamar um pouco. Você não é o único na vida que está passando por problema, não. Tem gente pior do que você. Você nem imagina. Tem gente bem pior do que você. Tem mãe perdendo filhas. Tem pai perdendo filhos aí nas drogas. Tem mães desesperadas neste momento porque estão velando os seus filhos. E você está aí, o teu filho está aí, a tua filha está aí, está tudo bonitinho. E às vezes você está a reclamar e dizer: eu não acredito nisso. Ei, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Deus tem coisa boa. Deus tem coisa melhor. Aleluia. Eu perdi, pastor, tal coisa, eu perdi isso, perdi aquilo. Perdeu para ganhar algo melhor. Porque isso que você pensou que era bom para você, não era bom para Deus. E Deus tirou de você sim, para te dar melhor. Ele tem coisa bem melhor para te dar. Bem melhor. Eu quero orar por alguém aqui nesta noite. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador?